5 fases para a criação de um databook de obra. Pessoal, aqui quem está falando é o Wagner Mello e hoje o nosso assunto terá como foco essas 5 fases para você estar fazendo o seu databook de obra, tá ok? Então a gente vai passar pela fase 1, tá? Que a gente vai falar sobre os documentos básicos, tá ok? Para a montagem deste documento. Vamos estar falando sobre a fase 2, que é os controles importantes que você deve manter, tá ok? Para fazer esse databook de obra, para estar montando ele lá no final. Vamos falar também sobre a fase 3, tá? Que são os registros de qualidade, tá? Que são registros importantes que você deve manter, tá? Para estar formando esse documento lá no final. Fase 4, vamos também estar falando sobre como você faz a montagem desses documentos, tá ok? E a fase 5, que é a conclusão final do seu databook de obra, tá? E para uma melhor explicação, eu vou abrir a tela do computador aqui, então a gente vai passar por cada uma das fases, tá? E a gente vai entrar um pouquinho em cada uma delas, tá? Para dar uma noção geral do que vocês têm que fazer para estar fazendo esse documento na sua empresa. Então vamos lá, pessoal? Bom, pessoal, então vamos lá. De frente para a tela do computador aqui, tá? Então a gente vai falar das 5 fases da criação de um databook de obra, tá ok? Então a primeira fase, tá? Que a gente vai entrar em cada uma, tá ok? Então a primeira fase a gente vai falar sobre os documentos básicos, tá? A segunda fase a gente vai falar sobre os controles importantes. Terceira fase, vamos falar sobre o registro de qualidade. Quarta fase, vamos falar da montagem do databook. E para finalizar, a quinta fase que a gente vai falar da conclusão deste documento. Tá ok, pessoal? Então vamos passar para a próxima apresentação, tá? Bom, pessoal, então vamos lá. Primeira fase, documentos básicos, tá ok? O primeiro documento que a gente listou aqui como documento básico, que você precisa estar com ele separado, tá? Que é o plano de inspeção e testes, tá, pessoal? Esse documento aqui, ele é tipo um cronograma de atividades dentro da sua empresa. Porque dentro desse documento, ele vai estar citando o seguinte, ó, aqui vai ser utilizado o procedimento de qualidade X para o inspetor Y aplicar o critério de aceitação. Então, cada ensaio, cada passo, e inspeção e teste a ser feito dentro da sua empresa, dentro desse documento chamado PIT, ele vai estar destacando qual o tipo de inspetor que vai ter que fazer executar o tipo de trabalho que está discriminado lá, tanto solda, pintura ou ensaio não destrutivo, e vai estar citando também qual procedimento eles precisam seguir, tá? Porque dentro desse procedimento vai estar o critério da aceitação, que ele vai aplicar em cima das peças prontas para verificar se elas estão no padrão de qualidade aceitável ou não, tá? Então, o que vocês têm que ter em mente? Esse documento PIT, Plano de Inspeção e Testes, você tem que estar com ele em mãos, tá? Porque ele vai fazer parte dos seus documentos básicos que vão ser incluídos no seu databook de obra. O segundo documento, pessoal, que vocês precisam ter o controle, tá? Que vocês precisam ter com vocês, é o procedimento de controle de qualidade. Se no documento anterior que a gente citou, que o plano de inspeção e teste, a PIT, ele lista todos os procedimentos que precisa para a fabricação andar no chão de fábrica, aqui no item 2 ele está pedindo para que você tenha todos esses procedimentos na sua mão. Por quê? Porque todos esses procedimentos vão fazer parte do seu databook, tá, pessoal? E quando eu cito procedimentos de controle de qualidade, eu estou citando aqui procedimentos de ensaios dimensional, ensaios por líquido penetrante, partícula magnética, ultrassom, entre outros ensaios, tá ok, pessoal? Indo para o terceiro documento aqui, tá? Documentos de soldagem. Aqui existem também vários tipos de documentos. E o que você vai incluir no seu databook de obra depende muito do que o teu cliente lá no final vai estar te pedindo. Mas de antemão, tá? Eu já te adianto quais documentos é indispensável estar junto com você. Um dos primeiros documentos é o procedimento de soldagem. Ok, pessoal? Esse procedimento de soldagem, quando eu me refiro a esse documento, eu estou falando da EPS, que é a especificação de procedimento de soldagem, tá? E estou falando da RQPS, que é o Registro de Qualificação de Procedimento de Soldagem. Esses dois documentos você tem que ter separado, tá ok? O segundo documento, tá, que é muito básico, tá, que você precisa ter com você também, que é a qualificação de todos os teus soldadores que participaram dessa obra, da qual você está mantendo o seu databook de obra, tá? Então, procedimento de soldagem é um documento primordial para que você tenha o controle e a qualificação dos soldadores.
tá ok? Então, tendo esses dois documentos, os documentos de soldagem tá ok aqui, tá ok? Então, vamos lá. Quarto passo aqui, registro de qualificação dos inspetores de qualidade, tá, pessoal? Isso aqui a gente tem uma videoaula já passada, no qual a gente ensina, tá, os profissionais de gestão de inspeção de qualidade ou os analistas de documentações, tá, para estar pesquisando a qualificação dos inspetores. Porque vejam bem, pessoal, quando uma determinada obra entra na sua empresa, tá, na sua empresa metalúrgica, lá dentro do documento chamado PIT, tá, Plano de Inspeção e Testes, ele vai estar dizendo que, ó, inspeção de soldagem, ele vai ter um campo lá que ele vai estar citando qual inspetor de soldagem vai estar habilitado para estar fazendo aquela inspeção, tá? Ali não vai estar citado o nome do inspetor, tá, pessoal? Ele vai estar citado qual é o tipo de qualificação que esse inspetor precisa ter para inspecionar a soldagem. Hoje no Brasil, dando um exemplo aí, quem qualifica os inspetores de soldagem é a FBTS, tá? Que é a Fundação Brasileira de Tecnologia de Soldagem. Mas tem também órgãos internacionais que também qualificam inspetores, tá? Então, muito cuidado no que a PIT, o Plano de Inspeção e Testes, está pedindo, tá? Porque de nada adianta o teu registro de qualificação de inspetores de qualidade tiver uma homologação internacional, se no teu cliente lá na própria PIT, que foi acordada junto com ele está pedindo qualificação nacional. Aí vai bater na trave, tá, pessoal? Então, vamos lá. O quarto passo é que você tem o registro da qualificação desse pessoal impresso já, tá? Por quê? Porque esse registro vai fazer parte do seu Databook de obra. Sabendo disso, vamos para a fase seguinte, tá ok, pessoal? Segunda fase, controle importantes, tá, pessoal? Recebimento e certificados de qualidade. A gente listou aqui 5 itens que você precisa estar controlando o recebimento e o certificado de qualidade, tá ok? Então, vamos lá para o primeiro. Recebimento e certificados de matéria-prima. Quando a gente cita matéria-prima, pessoal, a gente está citando, por exemplo, aqui chapa, tubo, perfil, viga, entre outros, tá ok? Que você precisa ter o controle de recebimentos deste material, tá? Eu digo recebimentos e certificados de matéria-prima, tá? E o controle de recebimento disso, tá? O segundo item aqui, a gente cita instrumentos de medição. Ok, pessoal? Instrumentos de medição, quando a gente cita, a gente está falando de trena, temos falando de paquímetro, temos falando de micrômetro. O que a gente quer citar aqui? Que todos os instrumentos que seus inspetores em chão de fábrica utilizaram para estar fazendo as inspeções de qualidade, precisam ter certificado de qualidade. Ou seja, não o certificado da qualidade do equipamento em si, mas sim um certificado que esse instrumento ele passou por uma calibração ou aferição. Porque, pessoal, de nada adianta ter o inspetor ser qualificado e você ter todos os procedimentos de qualidade dentro dos critérios de aceitação, se os instrumentos de medição que os teus inspetores estão utilizando em fábrica, ele não foi calibrado. Então, de nada adianta, ok? Então, por isso, ele se classifica como controles importantes que você precisa ter atenção, tá? Agora, terceiro item, pessoal, consumíveis de soldagem, tá? Quando a gente cita consumíveis de soldagem, obviamente a gente está citando, ó, arame de soldagem, eletrodo, vareta, gás de proteção, fluxo para processo de soldagem arco submerso, tá, pessoal? Então, são esses os consumíveis de soldagem do qual você tem que ter o controle de recebimento e o certificado de qualidade do lote desses produtos, tá? Porque tudo isso vai entrar para o seu Databook de obra. Quarto item, pessoal, consumíveis de pintura, tá? Então, vamos citar rapidinho aqui. Consumíveis de pintura, vamos estar citando tinta, vamos estar citando aí fundo, primer, ou seja, todos esses produtos manipulados, tá? Que vão fazer parte da pintura do seu produto. Então, esses consumíveis de pintura, você também precisa ter o controle de recebimento e o certificado de qualidade desses materiais que você acabou de receber, tá? Então, para finalizar, nós temos o quinto item aqui que a gente está falando de consumíveis de ensaios não destrutivos, tá, pessoal? Então, aqui eu tenho 2 exemplos bem práticos, tá, desses consumíveis de ensaios não destrutivos, tá? Nós temos 2 ensaios, que é o líquido penetrante, tá? Ensaio por líquido penetrante e o de partícula magnética, tá? Muito utilizado dentro da indústria metalúrgica. Mas para fazer esses ensaios, eles dependem de alguns produtos, tá? De alguns líquidos que precisam ser utilizados para que o ensaio dê certo, tá?
E esses líquidos, esses produtos, o pessoal chama de consumíveis de ensaios não destrutivos, tá? Consumíveis do qual você precisa ter o certificado de qualidade. Por quê? Porque o teu inspetor, quando for fazer essas inspeções em chão de fábrica, e lá no final for fazer o relatório dele, ou você for fazer o relatório dele, você vai ter que estar citando qual consumível de ensaio não destrutivo ele utilizou, tá? Para estar fazendo o controle de qualidade daquela peça. Então, por esse motivo, é muito importante esses certificados de qualidade e o controle de recebimento, tá? Desses consumíveis por ensaios não destrutivos. Mas, a grosso modo aqui, pessoal, tá? Todos os 5 itens que nós citamos aqui, matéria-prima, instrumentos de medição, consumíveis de soldagem, consumíveis de pintura e consumíveis de ensaios não destrutivos, você precisa ter o controle disso, tá? Principalmente dos certificados de controle de qualidade. Porque dependendo do tamanho da sua empresa, o recebimento não é feito por você, é feito pelo pessoal do almoxarifado. Até aí tudo ok. Mas esse controle de recebimento, a planilha preenchida do que foi recebido, qual foi a nota fiscal, qual que foi o certificado, o número do certificado do lote que foi recebido, esse controle você precisa ter. Por quê? Porque lá no final vai fazer parte do seu databook de obra. Então não esqueça disso, pessoal, ok? Terceira fase, registros de qualidade. Então vamos lá, pessoal. A gente listou 4, tá, itens importantes aqui dentro desta terceira fase, tá? Então vamos lá. O primeiro item que a gente listou que vocês precisam separar, tá? Se o seu databook está na fase de final, que é só reunir todos esses documentos para formar ele, tudo bem. Mas se você ainda estiver formando seu databook de obra, ou sua obra recém está começando, todas essas documentações, tá, serve para você dar atenção, porque todas elas, quanto melhor você organizar agora, menos trabalho você vai passar lá no final, tá? Então vamos direto ao assunto aqui, pessoal. Então, o primeiro item, relatórios de inspeções e ensaios, tá ok? Então, no momento que um determinado produto entra na sua empresa, não quer dizer que ele vai ter todos esses ensaios aqui que a gente listou como exemplo, tá? Mas vamos supor que o teu produto tenha todos esses ensaios, tá? Então, o que que você vai ter que separar, tá? Então, você vai ter que separar os teus relatórios dimensionais, tá? Vai ter que separar também os relatórios visual de soldagem. Separar também os relatórios de líquido penetrante, partícula magnética, ultrassom, radiografia, e a gente citou aqui entre outros, tá? Por que a gente citou entre outros? Porque dependendo da complexidade do teu projeto, você pode ter muito mais ensaios do que a gente listou aqui. A gente está listando apenas os principais que vocês vão encontrar dentro da indústria metalúrgica, tá, pessoal? Mas não quer dizer que você está limitado a isso aqui e que a sua empresa tem que utilizar todos, tá? É só um exemplo. Então vamos lá. Os relatórios de inspeção e ensaios da parte dimensional, obviamente, ele é feito por um inspetor qualificado no ensaio dimensional, tá, pessoal? Parece óbvio, mas é bom estar batendo em cima, reforçando, tá? Então vamos lá. O segundo relatório, visual de soldagem. Obviamente tem um inspetor de ensaio visual que pode liberar essas peças, tá? Que precisa de um ensaio visual de soldagem, mas também um inspetor de soldagem nível 1 e nível 2 também podem fazer esse trabalho. Ok, pessoal? Os ensaios abaixo aqui, ó, ensaio por líquido penetrante. Existe um inspetor qualificado nessa modalidade, tá? Para estar fazendo esse ensaio, como também o de partícula magnética, também existe um inspetor qualificado para este ensaio também. Saindo disso aqui, pessoal, nós temos os relatórios de ultrassom, tá? Obviamente existe um inspetor de ultrassom, tá? Mas aqui o buraco é um pouquinho mais embaixo. Por quê? Porque dentro da modalidade de ensaio de ultrassom, ele tem vários subníveis, tá? Então ele tem subníveis que um inspetor de ultrassom pode inspecionar só a medição de espessura, outro pode inspecionar só soldagem, mas dependendo da espessura ou a complexidade da peça, a qualificação dele é limitada, tá? Então isso aqui é uma matéria para uma aula futura, tá? Porque realmente tem vários subníveis dentro dos relatórios de ultrassom, tá? Tem também o ensaio de radiografia, que obviamente também existe um inspetor de radiografia, pessoal, para fazer isso. Como também tem outros ensaios aqui que a gente pode estar citando nos relatórios, um ensaio que eu não citei aqui,
um teste de estanqueidade, tá? Teste por pontos, tá? Que são outros ensaios do qual a gente não citou aqui porque ele é menos comum dentro da indústria metalúrgica. Mas isso não quer dizer que não acontece, tá, pessoal? Tenham noção disso, tá? Sabendo desse item 1 que a gente acabou de citar bem rapidamente aqui, a gente vai citar o segundo item aqui, que é um registro de qualidade importante que faz parte da terceira fase, tá? Que é o registro de não conformidades, tá? Esse registro, você precisa ter o controle dele, tá? Porque dentro da indústria, a perfeição não existe, pessoal. Às vezes vai o inspetor inspecionar lá, pode ser dimensional, solda, LP, ultrassom, e pode verificar que aquela peça não está boa. E reprovou ela, tá? No momento que ele reprova a peça, ele abre um registro de não conformidade. Tanto o inspetor, tá, da sua fábrica, como também o inspetor do teu cliente, que pode estar lá olhando para ver como é que a fabricação está andando. No momento que ele abre esse registro de não conformidade, tá, a empresa precisa abrir um plano de ação para tratar essa não conformidade para que ela não volte a acontecer de novo. Mas o que interessa para vocês aqui é saber o seguinte: se teve registro de não conformidade, tá, dentro do produto do cliente, em cima de uma peça, 10 peças, ou em cima de um lote inteiro, você precisa ter esse registro, que essa não conformidade ela foi notada, mas que ela foi aplicada uma ação e ela foi sanada lá no final, do qual levou ela a ser aprovada, tá, pessoal? Então é isso que vocês têm que entender, tá? Terceiro item aqui, comunicado de liberação de material, tá? O pessoal chama de CLM na área. Então vamos lá, esse comunicado de liberação de material, ele funciona mais ou menos da seguinte forma, tá, pessoal? No momento que teus inspetores executam todos esses ensaios aqui, e a determinada peça está pronta, tá? Todos os ensaios aqui, tá tudo pronto, tá tudo bonitinho, é feito esse relatório, tá? Esse CLM, o comunicado de liberação de material, tá? Do qual a empresa faz e leva até o inspetor do cliente, se ele estiver na fábrica, ou manda via e-mail para o cliente dizendo, ó, todas essas peças aqui estão ok. Tá aqui os relatórios, tá? Tá todos aqui os relatórios, e só aguarda o seu ok para mim liberar esse material. Então, do outro lado da mesa vai estar o teu cliente, o inspetor dele, que vão olhar obviamente, os relatórios de inspeção e ensaios para ver se estão todos aprovados e realmente vai carimbar em cima desse relatório e vai te devolver, tá? Esse registro, ele precisa estar com você, tá? Por quê? Porque no momento que você vai estar expedindo cada carga, tá? É esse registro que autorizou que o cliente deu ok que aquele produto pode sair da tua fábrica, tá? Esse documento é muito importante ter controle, tá, pessoal? Então, muito cuidado aí, tá? E o quarto item aqui é o romaneio de carga, tá? O romaneio de carga, pessoal, nada mais é do que um similar a esse comunicado de liberação de material, tá? Porque o romaneio de carga ele vai estar citando dados do motorista que está transportando, dados das peças que estão sendo liberado, número da nota fiscal, entre outras informações em si. Mas esse é um controle mais interno da empresa do que propriamente a ser passado para o cliente lá. Mas mesmo assim, ele se encaixa num dos registros de qualidade importante para fazer parte do seu databook de obra. Pessoal, sabendo disso, tá? A terceira fase, reunindo todas essas documentação, já podemos passar para a fase seguinte. Quarta fase, pessoal, montagem do databook de obra, ok? Então vamos lá, a gente listou 3 itens aqui importantes para esse passo a passo. Primeiramente, pessoal, o primeiro item aqui a gente está citando, ó, reunir os documentos da fase 1, 2 e 3, tá? Então vamos lá, a fase 1, vamos ver. Fase 1 a gente está falando sobre documentos básicos, tá, pessoal? No qual a gente falou sobre o planos de inspeção e testes, procedimentos de controle de qualidade, documentos de soldagem e registro de qualificação dos inspetores de qualidade, tá? Reuniu todas essas documentações, você precisa reunir as documentações da segunda fase, que são os controles importantes, tá? Então você precisa reunir os recebimentos e os certificados de qualidade matéria-prima, instrumentos de medição, consumíveis de soldagem, consumíveis de pintura e consumíveis de ensaios não destrutivos, tá ok? Reuniu todas essas documentações,
a gente precisa reunir os documentos da terceira fase, tá? Ou seja, dos registros de qualidade. Então, os relatórios de inspeção e ensaios, você precisa estar com eles todos separados, tá? Então, vamos lá. Ensaio dimensional, visual de solda, líquido penetrante, partícula magnética, ultrassom, radiografia, entre outros, tá, pessoal? Eu esqueci de citar aqui, o relatório de inspeção e ensaios também tem de pintura aqui, pessoal, tá? Então, eu esqueci de colocar, mas tanto que eu coloquei entre outros aqui, tá ok? Então, vamos lá. Outro documento que você precisa separar nessa terceira fase, tá? São os registros de não conformidade, que são as RNC. Tem o terceiro item aqui, que é o CLM, que nada mais é do que o Comunicado de Liberação de Material. E o terceiro, que é o Romaneio de Carga, tá, pessoal? Então, voltamos aqui para a quarta fase. Então, o primeiro item aqui, ele cita, ó, que precisa reunir os documentos da primeira, segunda e terceira fase, do qual a gente acabou de ver, tá? Segundo item, pessoal, reunir todos os desenhos técnicos e suas revisões. Por que isso aqui, pessoal? Vamos lá. No momento que um determinado produto vai entrar na sua empresa, tá? A tua engenharia vai começar a fazer o detalhamento, tá, desse produto em si e vai mandar para a fábrica iniciar o processo de fabricação. Porém, é comum acontecer que no momento que teu produto já andou 2, 3, 4, 5 setores, tá? Vem uma ordem de cima dizendo, ó, esse produto teve revisão, vamos ter que parar a fabricação. Aí é avaliado se vale a pena esse produto passar por alguma revisão, tá? Vamos dizer assim, voltar todos os processos para ser feito esse reparo e as inspeção novamente, tá? Porque cada setor passa por uma inspeção, ou se realmente vale a pena fabricar essa peça e mandar para o canteiro de obra o cliente lá fazer o reparo, tá? Se nenhum dos dois vale a pena, tá? Dessas duas opções que a gente acabou de citar, essa peça é sucateada e é feito uma nova peça, tá? Mas já tem casos, pessoal, de que realmente o produto já foi para o cliente, ele não olhou lá e ele pediu que a peça tivesse uma revisão. Só que daí aconteceu nesse caso, do qual a gente comunicou ao cliente, não, a peça já foi ou já está chegando no canteiro, né? Do qual ele vai olhar essa peça no canteiro e vai colocar o seu próprio pessoal fazer o reparo lá, tá? Mas qual que é o motivo de reunir todos esses documentos técnicos e suas revisões? O motivo se dá mais ou menos da seguinte forma, pessoal. Quando o desenho técnico desce para a fábrica, ele desce com determinadas revisões do desenho. Quando o desenho é feito pela primeira vez, obviamente, ele vai na revisão 0, tá? Se tem alguma revisão, vai para a revisão 1, 2 e 3, assim por diante, tá? Mas vamos considerar. Desceu para a fábrica, está com a revisão 0. Ao longo de todo esse processo, cada inspetor da sua modalidade, tá, ele vai fazer o seu relatório. E no momento que ele citar essa determinada peça que teve alteração no seu relatório, ele vai verificar no desenho e vai ver qual revisão aquela peça se encontra. Então, ele vai ver assim, essa peça X, Y, Z, ela está na revisão 0. Então, essa revisão 0 dessa peça que ele acabou de inspecionar vai entrar para o relatório dele. Tá? E se chegar no campo lá o cliente berrar, não, mas não, essa revisão está errada, vamos ver, o inspetor inspecionou errado, ele vai ver, opa, o inspetor inspecionou em cima da revisão 0. Mas por que não inspecionou em cima da revisão? Opa, aí é outra coisa. Aí eles vão puxar o histórico deles e vão ver que realmente eles se atrasaram em estar solicitando para a fábrica que essa revisão fosse feita a tempo, tá? Então, por esse motivo, é sempre bom reunir todos os desenhos técnicos e suas revisões, porque esses desenhos técnicos serão batidos junto com as inspeção e os relatórios que os teus inspetores acabaram de fazer. Então, é por esse motivo, tá, pessoal? Terceiro item, tá? Definir a organização das pastas que serão numeradas e separadas em seções e volumes para suportar todos os documentos de projetos, tá? Então, pessoal, vamos recapitular de novo aqui, tá? Porque aqui no item 2 a gente entrou um pouquinho mais a fundo. Na quarta fase, a gente falou aqui que a gente precisa reunir todos os documentos da fase 1, 2 e 3, que a gente falou no início, tá? No item 2 aqui, a gente comentou que você precisa reunir todos os documentos técnicos e todas as suas revisões, tá? E no terceiro item aqui, tá? Que é a fase já de montagem do teu databook, aqui ele já está pedindo, tá? Que você precisa definir a organização das pastas, que a gente utiliza esse tipo de pasta aqui, A a Z, tá? Que serão numeradas e separadas em seções e volumes para suportar todos os documentos do projeto, tá?
Então, dando uma ampliada aqui no conhecimento, tá, pessoal? Eu já vi databooks que completaram uma pasta só, mas já vi databooks aí que fecharam 20, 30, 40 pastas, tá? Tipo AZ, então documentos para mais de metro, tá? Mas vamos lá, esse terceiro item aqui, você pode estar se perguntando, bom, mas como é que eu vou fazer essa organização de pastas? Como eu numero elas? Como eu separo elas por seção? Vamos lá, tá? Para dar uma ampliada maior aqui, tá? Para vocês que estão nos acompanhando. Então vamos lá, o que que a gente faz aqui, pessoal? A gente separa todos os documentos por seção, tá? Então aqui a gente colocou um modelinho, tá? Então a seção A, tá? A gente coloca aqui todos os documentos do sistema da qualidade, a gente separa todos eles. Depois a gente faz a seção B, a gente separa todos os desenhos técnicos. Seção C, a gente separa os documentos de soldagem em inspetores. Seção D, a gente separa os procedimentos de inspeção de qualidade. E assim por diante, tá, pessoal? Não quer dizer que essa ordem você vai ter que seguir, tá? Mas é o que a gente faz para começar a organizar o nosso databook de obra. Então, a gente separa por seção, tá? Sabendo disso, pessoal, tá? Passamos da quarta fase, tá? Falamos de como a gente faz a separação das seções, tá? E, obviamente, pessoal, uma parte muito importante, a gente vai falar daqui um pouquinho, tá? No momento que você separa a seção A, a seção B, a seção C, não quer dizer que todas essas documentações vão caber dentro de uma pasta só. Então, dentro da seção A, você pode ter 1, 2, 3, 4, 5 volumes, tá? Ou seja, 5 pastas para compor só a seção A. Ou a seção B pode ter uma pasta só. Então, cada caso é um caso, tá? Sabendo disso, a gente já pode pular para o item 5, do qual a gente vai dar uma amplitude maior na parte da conclusão desse documento, tá ok? Bom, pessoal, quinta fase, tá? Conclusão. Vamos lá. O primeiro item, o que a gente cita aqui, pessoal? Eu vou ler rapidinho, tá? Após reunir todas as documentações, crie uma pasta e um dorso, tá? Para cada uma das pastas que foram necessárias para o armazenamento dos documentos gerados, pois isso é essencial para a identificação do conteúdo. Tá? Então, o que a gente quer citar aqui, pessoal, no primeiro item, tá? Vamos lá. Obviamente, tá? Todas as empresas do qual eu já passei, todas elas, eu só vi utilizar pasta tipo AZ, tá? Não quer dizer que a sua empresa, se utiliza de outra pasta, não vai usar, tá? Não estou dizendo isso. Só estou dizendo que todas as empresas da qual eu passei, o modelo de pasta sempre é o mesmo, tá, pessoal? Não muda. Então, o que a gente falar aqui, tá? Que após você reunir todas as documentações que a gente falou anteriormente, você precisa criar uma capa, tá? Aqui tá até um modelo de capa na imagem em si, tá? E tá um modelo de dorso, tá? Por quê, pessoal? Porque essas pastas aqui, no momento que você enviar para o teu cliente, tudo isso aqui vai ficar guardado. Então, você precisa ter uma capa e um dorso, para quê? Porque independente de onde o teu cliente guardar, ele quiser encontrar um documento, ele vai encontrar, porque tanto se ele olhar o dorso ou a capa vai estar falando do mesmo produto em si, tá? Então, a capa ele vai estar citado qual que é o nome do projeto, qual que é o número do contrato, a descrição dos tipos de documentos, tá? Que vão estar citados aqui dentro. E aqui no dorso vai ser uma informação um pouquinho mais limitada, porque daí ele vai estar falando qual que é o volume da pasta e qual que é o assunto do qual essa pasta está abordando, tá? Sabendo disso, pessoal, a gente vai abrir a pasta, tá? E eu vou lhe mostrar o que vocês precisam colocar dentro da pasta, tá? Aqui eu só estou falando da capa e do dorso dessa bendita pasta, tá, pessoal? Então, vamos lá. Vamos passar para o slide seguinte aqui. Opa, travou. Aqui, ó. Continuando na quinta fase, tá, pessoal? O segundo item, ó. Crie um sumário geral, tá? E cole na contracapa de todas as pastas que você criou para esse projeto. O que eu quero dizer, pessoal? Eu quero dizer que no momento que você reunir, tá? Todas as informações que vão conter no teu databook de obra, você tenha esse sumário geral colado na contracapa da tua pasta, tá? Por quê? Porque todas as pastas, ela vai ter um sumário geral do qual, independente da pasta que seu cliente abrir, tá? Ele vai ter informação, opa, eu quero procurar o assunto X ou Y. Então, do ladinho, tá? Ele vai estar falando aqui a seção que ele vai encontrar, tá?
vai estar falando da descrição do assunto do qual ele vai vir a buscar e qual que é o volume, ou seja, qual que é o número das pastas do qual ele vai encontrar, tá? Então, isso aqui é um sumário geral que vai em todas as suas pastas, que é colada na contracapa da tua pasta, tá? O terceiro item aqui, tá? Temos citando para você criar também um sumário, tá? Mas só que esse sumário é individual por pasta. Por quê? Porque o sumário individual ele só vai falar do conteúdo daquela pasta em questão. Então, observe de novo, pessoal. Na pasta aberta aqui, aqui é o sumário geral, que vai estar citando todos os documentos na contracapa, tá? E nesse outro lado aqui, tu vai estar falando o sumário individual dessa pasta em questão, da qual você está fazendo, tá? Então, se tiver documentos de soldagem, vai estar citando ali, sumário individual, só documentos de soldagem. Se tiver desenhos técnicos, só documentos técnicos, e por aí por diante, tá? Mas tu pode dizer, vai, mas está pequeno essa imagem, tá, pessoal? Não tem problema nenhum. A questão aqui é ajudar, tá? Aqui está a imagem maior, tá? Aqui está um sumário geral, um exemplo, tá? E aqui está um sumário individual, tá, pessoal? Aqui deveria estar individual, mas enfim, tá o sumário aqui, tá? Então, aqui na tua contracapa, ó, tá a seção, tá? Lembram que lá na quarta fase eu citei como nós separamos nossas seções? Então, tá aqui, ó. Seção A... Opa, cadê meu mouse? Voltou. Vamos lá. Seção A, seção B, C, D. Então, cada seção aqui, pessoal, eu cito um tipo de documento, tá? Do qual ele vai encontrar no volume, ou seja, na pasta de número 1, ele vai encontrar plano de qualidade e o documento plano de inspeção e testes, tá? Aqui na pasta, vamos lá, na seção B, desenhos técnicos. Esse aqui está na pasta 2. Na pasta C, soldagem e inspetores, está na pasta 1 ainda, tá? Procedimentos de inspeções, tá? Ele tá na pasta 4. E assim por diante, tá, pessoal? Isso vai depender do tamanho do teu databook, porque daí você arruma o sumário geral de acordo com o que você está fazendo, tá? Então, utilizando isso aqui na sua contracapa, em todas as pastas, finalizou o teu trabalho, tá? Aqui em cada pasta individual você vai dizer, opa, aqui nós estamos tratando desse sumário individual, estamos tratando da seção C, tá? Que é soldagem, inspetores, e aqui essa pasta é a pasta de número 1, tá? Ou seja, o volume 1. E aqui ele vai encontrar o que? Ele vai encontrar procedimentos de soldagem, EPS, RQPS, ensaios. Ele vai encontrar também o registro da qualificação de soldadores, relação dos soldadores e operadores qualificados. Vai encontrar também índice de desempenho do soldador, vai encontrar também certificado de qualificação dos inspetores, tá? Então, toda essa organização é você que faz, tá, pessoal? Então, voltando para o slide seguinte, tá? O slide anterior, tá? Mais um acima. Aqui está a tua capa, que você deve proceder dessa forma para organizar o teu databook. No momento que você abriu essa pasta, aqui está a tua contracapa com o sumário geral. E aqui está o teu sumário, tá? Individual daquela pasta do qual você tem em mãos, tá? Do qual você vai citar todos os documentos que estão ali. Entendido isso, pessoal, vou passar para o próximo slide, tá? O próximo slide nada mais é do que a ampliação da pasta em aberta, tá? Só para vocês terem o conhecimento do que eu citei lá dentro, tá? E passando para o slide seguinte, pessoal, tá? Para nós finalizar de vez mesmo e você fechar o teu databook com chave de ouro, tá? Eu cito aqui que o quarto item aqui, ó, que após separado e classificado todos os documentos do seu projeto e criada todas as pastas e sumários, tá? O seu databook de obra tá pronto para enviar para o seu cliente, tá, ok, pessoal? Revisou todos esses documentos, tá tudo certo, aí sim, manda para o seu cliente. Mas muito cuidado, tá, pessoal? Porque geralmente, tá? Alguns têm conhecimento disso, outros não. Então, vale a pena a gente citar. Determinados produtos ou projeto, quando entra dentro da sua empresa, ele está amarrado no contrato lá mais ou menos o seguinte, independente do volume do contrato, ser 1 milhão, 10 milhões ou 100 milhões, o valor do contrato. Ele lá no final, nas cláusulas lá, tá? Ele sempre está citando o seguinte, ó, de 1 até 5% do valor da obra, ele fica preso até a sua empresa entregar os databook de obra para o cliente. Mas não é só entregar o databook de obra para o cliente, pessoal. Por quê? Porque o cliente dele, né, o seu cliente no caso, lá pelo outro lado ele tem um inspetor também.
que ele vai estar verificando se não falta nenhum documento aqui, se você não esqueceu de nenhum documento, tá? E se eu já vi caso acontecer, que alguns documentos se passaram, tá? E o inspetor, gente boa, mandou, ó, faltou documento X, Y, Z, tá? Quando o cliente é gente boa, pessoal, ele, vamos dizer assim, o processo é mais light, né? Que ele te diz o que falta e tu só manda os documentos para complementar, tá? Mas se o inspetor do outro lado é muito turrão, vamos assim dizer, ele pode olhar alguns documentos e se encontrar vários erros, eles podem te mandar todos os documentos de novo para dizer, ó, não está de acordo, eu encontrei esses erros aqui e conserta, tá? Nesse caso, pessoal, não é uma boa notícia. Por quê? Porque, imagine, você dentro do controle de qualidade, tá? Responsável por esse processo. E o financeiro da tua empresa está esperando esse 5% cair na conta. Então imagine como é que vai estar o peso, a pressão em cima das suas costas, tá? Então realmente, pessoal, faça esse trabalho com cuidado, tá? Ele não é um bicho de sete cabeças, mas ele requer muito cuidado e atenção, tá? Do qual, se você começar o teu processo certinho, lá no final vai ser, vamos dizer assim, mamão com açúcar para você terminar este processo, tá, pessoal? Sabendo disso, eu acredito que aqui a gente citou as 5 fases para você concluir o teu databook de uma forma bem fácil, tá, pessoal? Espero estar ajudando o trabalho de vocês, quem está nessa área que a gente ama tanto, que é a parte metalúrgica, propriamente o controle de qualidade. E se ficou alguma dúvida, vocês gostariam do conteúdo um pouquinho mais aprofundado, deixe nos comentários, a gente vai ter o maior prazer de estar fazendo conteúdo de valor para vocês, tá, pessoal? Então a gente vai ficando por aqui, tá? Boa semana para vocês e a gente se vê. Até lá, pessoal!